Eu sou o Jorge Verlindo e este é Ler o Mundo, Crescer e Viver Melhor pela Leitura. No episódio de hoje eu vou falar de um tema muito importante que mais e mais tem ganhado atenção na internet e também nos livros dos autores, e ele é um tema que ele concerne a todos nós de alguma forma estamos envolvidos nele. O tema é trauma. Por que eu vou falar desse tema? Primeiro, porque às vezes a gente está sujeito aos efeitos do trauma sem perceber, e eu acho que é muito interessante, foi interessante para mim, talvez seja interessante para você essa tomada de consciência, e também porque o livro que eu escrevi, que vai ser publicado esse ano, ele tem um embasamento grande, né, uma base temática no trauma. Personagens foram construídos com algumas leituras e eu vou compartilhar elas com você hoje, pode ser útil para a sua vida. Em 2018 eu comecei a escrever um livro que eu terminei e vai ser publicado agora, e durante a concepção dos personagens eu estava sentindo falta de alguma coisa para embasar a forma como eles agiam. E o que tinha de mais interessante para mim na forma como os personagens agiam era o fato de que nem sempre eles tomavam decisões e ações em causa própria. Muitas vezes essas decisões iam gerar efeitos deletérios, iam danificar o personagem de alguma forma. E isso é uma coisa que eu sempre fui um curioso, né, dessa situação do ser humano. Por que a gente toma decisões que elas às vezes sacrificam um sonho nosso? Por que às vezes a gente reage a algum evento de uma maneira desproporcional ou pensando em razões desse evento que não são as verdadeiras, e isso acaba gerando mais problemas pra gente do que solução? E foi aí que eu entrei na literatura de trauma. Quando eu comecei a ler esses livros, eu estava mais como um curioso para poder encorpar, né, a substância dos meus personagens, mas pouco a pouco eu fui vendo que era um caminho sem volta, porque eu fui me reconhecendo nessa literatura, eu fui vendo que muitos dos efeitos que uma pessoa com trauma tem, eu tinha, e os livros passaram a se tornar também terapêuticos, né? Eu passei a ter, nesses livros que eu vou compartilhar hoje, amparo e formas de me transformar enquanto eu estava escrevendo o livro. Então vamos começar a falar um pouco sobre o trauma aqui, eu vou entrar nas leituras, depois eu falo um pouco do meu livro. Para a gente começar a entender sobre trauma, eu vou deixar alguns vídeos e livros para você na descrição, caso você queira se aprofundar, mas eu vou falar um pouco sobre como se entende o trauma, como ele tem sido conceituado hoje. O trauma, ele não é o que acontece com você. Vamos supor que alguém entra num acidente de trânsito e essa pessoa nunca mais dirige, por exemplo. Não é o acidente de trânsito necessariamente que causa o trauma, mas sim o que acontece em volta. Se a pessoa teve apoio ou não, se ela se sentiu desamparada ou não, se a gravidade do evento foi muito maior do que ela era capaz de suportar, como é que foram os dias subsequentes. E o que vai acontecer aí é que esses eventos, essas circunstâncias, elas vão reestruturar o sistema nervoso daquela pessoa e ela vai passar a reagir de maneira diferente, embasada nessa experiência traumática pro resto da vida, caso ela não tome consciência, caso ela não enfrente essa situação. Ainda dentro dessa conceituação da situação traumática, eu vou trazer alguns exemplos porque nem sempre é acidental. Às vezes a pessoa está num lar abusivo, ela é abusada pelas próprias figuras parentais, pelo pai, pela mãe, ou agredida, ou invalidada, né? Às vezes ela sofre algum tipo de agressão e as pessoas que poderiam dar apoio para ela não dão, e ela se sente abandonada ou até com a confiança traída. Às vezes isso acontece na infância. Então lá no começo a pessoa ela sofre um evento avassalador muito maior do que ela é capaz de lidar e ela não tem com quem contar. Às vezes a pessoa é obrigada a cuidar das figuras parentais muito cedo, né? Tem um nome para isso, chama parentificação. Vamos supor, uma criança que em vez dos pais darem cuidado, os pais estão numa situação tão ruim emocional que a criança tem que cuidar dos pais. Isso aí também é um grande preditor de trauma. Então com isso a gente começa a perceber que essas situações elas não são tão raras. Essas situações elas estão por aí, né? E às vezes a gente é sujeito dessas situações e muitos comportamentos, muitos padrões de comportamentos nossos que às vezes nos fazem mal, eles decorrem dessas situações, só que a gente não percebe. E a grande chave para a gente compreender melhor o trauma, e a grande chave para a gente entender melhor o trauma, é que ele tem uma dimensão psíquica e uma dimensão física. Ou seja, se você for tratar só a parte psíquica, provavelmente o corpo vai continuar ainda retendo os registros emocionais do trauma e você não vai ser tão bem sucedido nesse tratamento. Isso é o que as leituras, né, que eu vou trazer hoje dizem. Se você cuida das duas partes, as chances de sucesso de você meio que se reprocessar, você se desprogramar dessa estrutura traumática que se criou são muito maiores. O que acontece aí nessas duas dimensões é o seguinte: enquanto o corpo vai registrar essas situações emocionais graves
chaves, ele vai guardar essas marcas. A mente vai distorcer percepções. Então ela vai ver as coisas com mais risco do que normalmente tem, vai ter uma dificuldade de confiar nas pessoas, nas relações, vai ter um certo pessimismo com relação ao futuro, porque está estruturado dessa forma. Às vezes, uma dificuldade de ter esperança, de ter fé, de acreditar que as coisas podem dar certo. E do lado do corpo, isso vai se manifestar de outra forma, sob forma eventualmente de postura, de padrão de respiração, ou então que um outro autor que eu já falei aqui chama de alarme, que é o seu corpo gerar uma reação que ela é típica de quando você está ansioso. Então aí vou começar a entrar nos livros. Como você sabe, a gente não faz resumo aqui, então não vou resumir, são 2 livros densos, são maravilhosos, né? O que eu estou trazendo, na verdade, são ideias para abrir o seu apetite, para você ver se isso é uma coisa que te interessa no momento, e aí você aprofunda na leitura. Beleza, então o primeiro livro, que foi inclusive o primeiro que eu li, né, desses todos, eu não trouxe todos aqui, eu estou trazendo só 2, ele chama-se Estresse Pós-Traumático Complexo, Síndrome do Estresse Pós-Traumático Complexo, que em inglês vai dar uma sigla chamada CPTSD, né, que é a mesma coisa, só que muda a ordem aí das palavras. O autor chama-se Pete Walker. O interessante desse livro é que esse autor ele é um sobrevivente de trauma. Ele narra no livro as experiências que ele viveu de trauma dentro de casa, né? Ele sofreu com a ausência do pai e com uma mãe depressiva que gerava um abandono emocional, ele ainda muito novo. São narrações, são trechos emocionantes, muito interessantes. A gente se reconhece muito aí, eventualmente, né, nas experiências que a gente teve no passado. E dele eu vou trazer 3 ideias principais, tá? Tem muito mais ideias interessantes no livro. Vou deixar o link aí, como sempre, né? Mas as 3 ideias principais são, a primeira delas, o isolamento que a pessoa traumatizada sente. O que acontece? Quando uma pessoa é vítima de algum tipo de trauma, o sistema nervoso dela, ele passa a rejeitar a aproximação, porque ele acredita que vai vir mais trauma dali. E esse isolamento, ele gera um feedback loop. Ou seja, se você está mais isolado, você tem menos apoio dos outros, você tem menos suporte da sua comunidade em volta, de relações que poderiam te ajudar a se curar, etc. E você acaba ficando mais sujeito a outros tipos de trauma. A segunda ideia interessante desse livro é que esses traumas eles podem se compor. Vou dar um exemplo para você que tem no livro. Vamos supor que a pessoa tem um lar com figuras parentais abusivas, vamos supor que ela é agredida verbalmente, que ela é invalidada, que ela sofre perseguição dentro de casa. Não é raro que essa pessoa na escola vai sofrer bullying. Por quê? Porque ela vai criar quase que uns receptores sociais, ela vai chegar com padrões que outras pessoas com padrões agressores vão acabar conectando ali. Então, essa pessoa vai começar a compor traumas, né? Isso não acontece só um em decorrência do outro, pode acontecer outros tipos de trauma na vida da pessoa, mas o interessante de você entender que o trauma se compõe é que às vezes quando você está cuidando dos seus e você não está progredindo na velocidade que você queria, na intensidade que você queria, é importante que você tenha paciência, porque às vezes são muitas coisas intricadas ali, você vai resolver essa, aí vai liberar essa, entendeu? Você vai ter que ir resolvendo camada por camada para você começar a chegar num lugar onde você respira, que é um outro conceito interessante dele, que é essa oposição entre sobreviver e florescer. O que ele diz? Enquanto você está inconsciente da situação traumática que você viveu, ou situações, você está sobrevivendo, você está apenas reagindo ao teatro de fantasmas do seu sistema nervoso, que ele está criado ali. Quando você começa a atacar isso e resolver isso, processar isso, tem várias formas nos 2 livros, você começa a chegar no outro lado, que é quando você começa a florescer. E eu digo por experiência própria, coisas que acontecem quando você floresce você descobre habilidades que você tem, mas você não sabia que tinha. Você descobre capacidade de receber carinho, afeto, reconhecimento, amizade, presentes, etc. Você começa a ter um olhar mais otimista com relação às coisas. Não é um otimismo alucinado, né? Tipo, vai dar tudo certo. Mas você passa a acreditar que é capaz, você merece ser feliz, você merece se investir num projeto e ter sucesso nele. E essas coisas passam efetivamente a acontecer. E a terceira ideia que eu vou trazer dele aqui são os padrões de reação, que eu acho que eles são excelentes indicativos aí, que você pode reconhecer em si ou no outro, às vezes, padrões de reação de uma pessoa que está traumatizada. Eu digo inclusive, porque hoje, com a experiência que eu tenho, eu não acredito mais em você é traumatizado. É como se você tivesse quebrado uma perna e nunca tivesse consertado ela. Ou seja, se você consertar essa perna, se tratar essa perna, um dia você vai correr, um dia você vai pular, entendeu? Mas enquanto você não tratar, você vai estar sempre mancando, por exemplo. Então essa terceira ideia é a dos padrões de reação. São padrões reconhecidos, não são
são padrões que o Pete Walker inventou, mas a compilação dele é muito boa. O primeiro padrão é o padrão de luta, que é quando o evento tem uma similaridade com o evento traumático que você viveu, você vai entrar em combate, você vai tentar se defender. Às vezes você está se defendendo de um negócio que não existe. Às vezes o que a pessoa te falou, que te engatilhou, não foi intencional, nem tem a ver com o que você sentiu, mas esse registro que está lá no seu corpo, na sua mente, vai reagir de maneira agressiva. O outro é o flight, que é a fuga, né? Que é basicamente são irmãos, só que na presença de um gatilho, de um eventual suposto gatilho, a pessoa luta, no outro a pessoa foge. Por exemplo, a pessoa vê alguma situação similar à que ela sofreu no passado, vamos supor num relacionamento, o que ela faz? Ela some, ou ela fica inacessível. Tô dando exemplo, tá? Tem muito mais exemplos, você, às vezes pode até pensar em possíveis exemplos que você já viu. Terceiro padrão, que é o freeze, né? Que é o congelamento, que é em situações onde a pessoa se sente em risco, e esse risco é familiar, ele tá refletindo ali algum registro traumático, a pessoa trava. Já passou por situações dessas onde você precisava agir, ou alguém precisava agir, ficou todo mundo paralisado? Isso é um freeze, por exemplo. Tem outras dimensões, você pode viver freeze sozinho em casa, por exemplo, mas esses são exemplos mais mais ilustrativos, né, para você visualizar. E o quarto, que é um que eu vejo menos na literatura e que ele em português traduz para adulação, em inglês chama fawn, né, que é tipo você tentar agradar a figura agressora. Muitas pessoas no ambiente familiar ou com entes queridos, quando elas eram crianças, elas tinham que agradar os agressores para sobreviver, para sofrer menos. Então, o que essa pessoa desenvolve na vida como comportamento? Quando ela vê uma figura eventualmente agressora, uma figura narcísica, uma figura que oferece algum grau de potencial de risco, ela vai lá e se alinha com aquela pessoa. Eu não estou julgando isso, né? Porque são reações de alguém que sofreu muito e que o sistema nervoso está reestruturado. Mas isso aí, por mais contraintuitivo que pareça, isso acontece. Muito bem, falamos do Pete Walker, excelente livro, vale a pena você procurar e ler. Eu acho até que ele é um bom livro para ler antes do outro. E o outro, que é o meu livro favorito desse tema, ele chama O Corpo Guarda as Marcas. O autor é um autor que vive em Nova York, né, mas ele tem um background holandês, ele veio da Holanda, chama-se Bessel van der Kolk. Vou deixar vídeos maravilhosos dele, se você quiser assim, só começar a entender um pouco mais antes de pegar o livro. E se por um lado o Pete Walker é um ex-paciente que virou psicólogo, o Bessel é um médico que passou 30 anos tratando trauma de diversas formas, né? Ele narra um pouco do drama dele no início do livro, porque, segundo ele mesmo e o mestre dele lá, trauma não tem compêndio, o compêndio são os pacientes. Isso quer dizer o quê? O corpo de conhecimento sobre trauma, ele só acontece quando você vai vendo caso a caso, paciente por paciente. Por quê? Porque cada pessoa é uma pessoa. Às vezes uma técnica vai funcionar para uma, mas não vai funcionar para outra. Às vezes o contrário. Então é muito interessante ver essa luta dele por descobrir o que funciona. Eu acho uma luta nobre. Eu fico muito grato, inclusive, de ter achado um livro como esse, porque não só me ajudou no meu livro, né, a caracterizar os meus personagens, mas eu vi, que era possível realmente o enfrentamento do trauma, e dois, que alguém já tinha aberto o mapa com muitas possibilidades. E aí eu vou falar um pouco das ideias, né, das ideias principais do livro. A principal ideia desse livro é essa ideia mais revolucionária de que o corpo guarda registros. Então ele vai guardar registros eventualmente sob forma de uma doença autoimune ou uma postura, um padrão de respiração. E a pessoa não percebe isso, né? E a pessoa não percebendo isso, o corpo e mente vão ficar entrando em feedback loop. E essa é uma razão, às vezes... O que é feedback loop? Não é só pra gente não passar batido aqui. É um alimenta o outro, retroalimentação. Então, às vezes, a pessoa vai estar indo pra uma terapia falada, e eu amo terapia falada, tá? Tipo TCC e tal, né? Faço até hoje. Só que nem sempre ela resolve o trauma sozinha. Às vezes a pessoa está indo para a terapia falada e ela está resolvendo a parte cognitiva dela, ela está tentando lidar com os traumas, com as dificuldades dela, relacionais, pessoais, uma fobia. Só que o corpo continua dando alarme ali. E sem você cuidar das duas dimensões, o feedback loop continua. Essa é a grande visão dele, né? Dentre outras, né? Um livro fantástico, de novo, né? Impossível fazer um resumo, mas essa é a principal visão, a mais importante. E aí, se você pensa que o corpo ele precisa de tratamento, aí ele chega numa segunda parte interessante do livro, que é o que fazer. Isso aí sei lá, quase que uns 2 capítulos finais, onde ele vai listando várias atividades que ele testou. Por exemplo, arte marcial. Porque se a pessoa performa a cena dela se defendendo, o corpo registra isso. Então o corpo passa a reagir de forma diferente quando sente risco. Você se sente mais capaz de agir em causa própria, em defesa própria. Ou, por exemplo, yoga, respiração, meditação. Por quê? Porque essas atividades, elas meio que desarmam a bomba do sistema nervoso traumatizado. Elas dão um bypass na parte cognitiva, na parte mental, que eventualmente a cabeça de uma pessoa que está traumatizada, ela é realmente uma oficina do diabo. Eu falo por mim, né? Talvez você se reconheça aí. E essas atividades, elas ativam
um sistema nervoso parasimpático, que é um sistema nervoso do relaxamento. E isso faz muito bem também, não só para o corpo, mas para a cabeça, né? E outras atividades, como teatro. Agora, tem 2 lá que eu testei, que vale a pena, tá? Tô dando spoiler mesmo, porque o livro é maravilhoso e não é ficção. No meu livro você não vai ter spoiler, mas testei 2 técnicas aí, fora essas, yoga já tentei, meditação, né, respiração e tal. O MDR e o sistema familiar interno. Vou deixar informações sobre isso, mas eu volto a falar sobre essas 2 no futuro. O que são essas 2 técnicas? São 2 técnicas de psicoterapia, tá? O MDR é uma técnica maravilhosa, foi uma das que eu mais tive resultados rápidos com relação a trauma, onde você vai seguir um estímulo visual e você vai ser conduzido pelo terapeuta. Estou simplificando, ultra simplificando aqui, tá? Mas você tem um estímulo visual e você vai ser conduzido pelo terapeuta numa jornada de reprocessamento. Porque qual que é o entendimento deles? Você reprocessando o seu trauma, você sendo capaz de assimilar aquelas emoções, entender que agora você é um adulto, que você é capaz de cuidar de si. Nada disso é fácil de entender, só entender, tá? É processar mesmo, é vivencial. Você sendo capaz de fazer isso, você consegue reestruturar ali aquela parte. Você entra pela via psicológica, mas você chega na parte neurológica. Maravilhoso, já testei. Lembre-se sempre que quando eu falo isso, eu não estou dizendo para você procurar um, mas se você for procurar, procure um bom terapeuta, porque existem terapeutas não tão bons, você pode sofrer com isso, né? Existe profissional ruim em qualquer lugar. Terapia também, procure um bom terapeuta. E a segunda técnica e última, pra gente fechar o assunto desse livro, falar um pouco do meu, é o sistema familiar interno, que eu acho ela maravilhosa, inclusive porque é uma coisa que você consegue fazer sozinho, dependendo de quanto você já fez de sistema familiar interno, de quanto você já leu. Qual que é a ideia aí? Grossíssimo modo, super rápido. Nós somos coletividades internas, tem vários de você aí dentro. Pensa no seu nome, André. Vários Andrés aí dentro. Cada um deles está cumprindo um papel. Um está protegendo o outro quando dá algum problema corre para salvar e às vezes, entendeu? Toma uma atitude mal pensada, mete os pés pelas mãos. E essa técnica ela faz uma harmonia. Ela cuida para harmonizar essas partes suas que estão aí dentro, tentando te proteger, para que você tenha domínio delas e você tenha uma vida mais harmônica e não o contrário. Dito isso, fizemos um tour. Eu vou voltar nesses outros 2 livros aí, que eles são maravilhosos, essas teorias são incríveis, mas vou falar um pouco do meu livro, né? Vou lançar esse livro agora em julho, agosto. É um romance composto por 4 personagens e esses personagens são criaturas que sofreram trauma, né? Eu não comecei o livro pensando dessa forma, mas eu fui, assim como eu falei num outro episódio, você vai fazendo umas pesquisas na arte, na criação e tal, e você vai chegando em lugares, e eu cheguei nesse tema do trauma aí que me interessou muito. Por que eu acho interessante a ficção como uma forma? A ficção, ela cumpre vários papéis, tá? Eu acho a arte maravilhosa por isso, porque a arte, ela cumpre um papel terapêutico, ela cumpre um papel contra o desespero, mas ela cumpre um papel de crescimento. Então eu acho a arte assim, um excelente recurso, você encontrar a sua arte, a arte que você gosta. E a ficção em especial, eu acho ela maravilhosa pelo seguinte, porque você olha para temas muito preciosos, às vezes muito dolorosos, pelo óculos do outro, do personagem, entendeu? Não é você, é o personagem que tá lá. Então você tem uma zona confortável, menos frontal, para você lidar com temas que às vezes te fizeram mal no passado, temas que foram sobrecarga, que você não é capaz de só falar sobre eles, né? E eu acho isso precioso. Quanto mais eu estudo sobre trauma e eu vou para minha vida de leitor de ficção, mais eu vejo o quantos personagens traumatizados tem na literatura, né? Grande parte dos personagens da literatura são egressos de guerra, pessoas que não tiveram liberdade no próprio lar, pessoas que foram perseguidas de alguma forma, pessoas que sofreram por pobreza extrema. Tô falando só ali entendeu, dessa literatura que as pessoas mais conhecem. Mas se você pegar qualquer outra, né? Se pegar a literatura brasileira, você vai ver violência doméstica, por exemplo, um pai que tenta matar o filho por ciúme da mãe. Perceba, a primeira cena de um livro famoso de agora. Então eu tô dizendo isso porque, primeiro, para te fazer propaganda do meu livro, ele sai em julho e agosto, eu vou te manter informado aqui, mas também para abrir a sua cabeça, se esse tema trauma te interessa, a ficção pode ser um lugar maravilhoso, uma fonte incrível de leitura sobre isso também. E é isso, pessoal. Com isso a gente chega no final da exploração dessas ideias de hoje. O que você achou? Essas ideias ressoam com você? Teve alguma dessas ideias que tem a ver com a sua experiência de vida? Conta pra mim aqui nos comentários. E se por acaso você curtiu esse assunto, curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever, ou enviar ele para alguém que você acha que vai se beneficiar desse assunto também. Esses pequenos gestos, eles têm um grande impacto para eu continuar trazendo o melhor das minhas leituras para você. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.